que Maria foi um instrumento de Deus, né, para executar a vontade dele, assim como outros foram. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que mais causam uma certa divisão e um certo embate entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, por certo, é a divindade de Maria. Para os evangélicos, Maria, apesar de ter a sua credibilidade, ela não é divina e, portanto, no que diz respeito à sua vida e à sua morte, ela praticamente está em pé de igualdade, seja com, por exemplo, os apóstolos, os profetas, ou seja, Maria simplesmente foi um instrumento de Deus na Terra, como qualquer outro homem a qual Deus levantou. Agora, na visão católica, pelo que eu sei, Maria, além de ser divina, ela tem praticamente a mesma credibilidade e importância que o próprio Jesus tem como sendo o Verbo. Ou seja, para o católico, Maria é realmente a mãe de Deus, ou seja, a mãe de Jesus, e tem todas as credenciais que o Filho também tem. Agora, nós vamos trazer aqui para você duas pessoas que têm autoridade para falar sobre esse assunto. O padre José Eduardo e o pastor Paulo Sérgio estiveram no Inteligência Limitada com Vilela. Lá esse debate foi colocado na mesa e você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu agora. Antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative aí o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá pro vídeo. Bom, Maria é divina, não é divina? Qual é a importância e o crédito que as pessoas precisam dar a Maria? Você vai ver nesse debate agora entre o padre José Eduardo e o pastor Paulo Sérgio no Inteligência Limitada com Vilela. Confira. Na nossa perspectiva, tá? E eu acho que então a gente tem que começar com Mariologia, falar um pouco de Maria. Para a Igreja Católica, a Mariologia está fundada sobre 4 dogmas principais, que é a maternidade divina de Maria, ou seja, ela é mãe de Deus. Em segundo lugar, a virgindade perpétua, ela é virgem antes, durante e depois do parto perpetuamente. Em terceiro lugar, a sua assunção, em terceiro lugar, a sua imaculada conceição, ela foi concebida sem pecado. Em terceiro lugar, em quarto lugar, a assunção de Nossa Senhora aos céus. Então, essas 4 doutrinas são aquelas nas quais toda a Mariologia, digamos, está fundamentada. Na minha opinião, eu acho que a perspectiva protestante, evangélica, originalmente simplesmente não deu ênfase mais a isso, né? Lutero e Calvino, ambos acreditavam em boa parte dessas doutrinas, e com o passar do tempo, possivelmente a partir do movimento anabatista, que foi um movimento mais de rejeição da tradição como um todo, etc., começou a haver uma repulsa, um tipo de rechaço à Mariologia. Mas eu acho que esse rechaço, ele é muito mais assim uma atitude moral, né? Enfim, de quem não quer aceitar a veneração a Maria Santíssima, do que propriamente uma tomada de posição doutrinal. A tomada de posição doutrinal, ela é a posteriori, e nesse sentido talvez um pouquinho artificial, ou seja, não profundamente refletida. Bom, na perspectiva católica, o dogma fundamental é o dogma da maternidade divina de Maria. E é daí, digamos assim, que decorrem todos os outros dogmas marianos. Interessante. Tem algumas questões que o padre mencionou aqui que eu acho bem interessante, né? O grande problema, a maioria dos chamados evangélicos... Só para tirar uma dúvida, a Assunção de Maria, a igreja protestante acredita nisso também? Não. Tá. Não. Então, a ideia é exatamente o seguinte. Existe uma... Vamos usar um termo, incomensurabilidade nesse diálogo, né? Exatamente porque
não se dá dentro do protestantismo, dentro do evangelicalismo, a palavra que quiser usar, né, essa ênfase maior, né, a Maria. Por quê? Porque uma das questões que o protestantismo tentou trazer, né, apesar de que o protestantismo também teve as suas tradições, foi romper um pouco com essa tradição e tentar retornar aquilo que era a Escritura, essa ênfase da Escritura, né, que acaba não sendo algo central dentro desse pensamento católico, em virtude de, por exemplo, as questões que o padre mencionou, elas são questões que vão ser surgidas posteriormente. Elas não são questões que vão ser, por exemplo, debatidas ou criadas no segundo século, no primeiro século, no segundo século. Nós não vemos essa posição de Maria como o catolicismo enxerga. E aí vai uma ressalva também, Padre José Eduardo, que eu tenho feito uma crítica do lado de cá, né? Porque se tem do lado de cá é muito comum uma certa ojeriza pela figura de Maria, né? E isso é fruto de uma grande ignorância, né? E de uma percepção errada, porque eu acho o seguinte, que você ter uma crítica sobre essa questão de Maria com relação ao catolicismo é uma coisa. Você achar que em detrimento dessa crítica você tem necessariamente que achar que Maria era uma pessoa desprezível, fazer piada com ela, esse tipo de coisa, não. Maria foi um instrumento de Deus. Até como que aconteceu na Record, o cara chutar a santa, lembra? Que deu sim, com certeza. Faz um tempo, né? Faz uns 25 anos. Tudo mais isso? Faz já. Faz. Será? 30 anos, talvez. Talvez, porque eu trabalhava no aeroporto ainda, eu lembro desse BO, na época que eu estava trabalhando no aeroporto, faz muito tempo. Então, assim, existe um abuso dentro do meio evangélico com relação a essa questão de dizer assim, não, olha, os católicos, eles adoram Maria, eles cultuam Maria, e aí, como qualquer adoração indevida, ela também não serve, no sentido de agredir Maria. E eu acho que essa abordagem é uma abordagem errada, desonesta, né? Eu acho que Maria merece um grande respeito, né, pela pessoa que ela é dentro das Escrituras. Afinal de contas, ela é uma garota de talvez 12, 13 anos, quando ela tem a visitação do anjo, e ela diz, faça-se em mim. Ela aceita, ela não questiona, ela é um instrumento de Deus para a manifestação daquilo que é o verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Então ela foi um canal para que Deus viesse na forma humana, na pessoa do Cristo, que nós adoramos e cremos e acreditamos ser o Salvador do mundo. Então existe esse lado. Por outro lado, Vilela, tem a questão do evangélico, ele dizer assim, nós não temos como, por exemplo, a Bíblia chega e diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando diz todos, eles não têm nenhum versículo que apresente, dentro de Mateus, Marcos, Lucas, qualquer dos evangelhos, uma posição de que Maria não esteja nesse todos. O único que não está nesse todos, de acordo com o próprio, com o próprio Novo Testamento, é Jesus. Né, onde enfaticamente se fala que não teve dolo algum, que não teve pecado, que não pecou. Então essa ênfase da impecabilidade nós vemos sobre Jesus, mas nós não encontramos essa questão dentro da questão de Maria. Nós não encontramos. Então nós vemos a partir disso que Maria foi um instrumento de Deus, né, para executar a vontade dele, assim como outros foram. Mas como humanos eles tiveram pecado. Sim. Como humanos, como todas as outras pessoas que Deus usou de forma grandiosa, ela teve uma missão especial, porque ela foi mãe. Ela foi mãe, então ela teve uma missão especial. Nós não vamos dizer que a missão dela, a missão de uma mãe carregar um filho, é qualquer missão. Então é óbvio que ela teve uma missão toda especial, mas até ver ou vislumbrar Maria nesse aspecto de sem pecado, virgem perpétua. E, aliás, todos esses adjetivos que vão ser dados, eles vão ser construídos com o tempo. Então, leva-se um tempo para construir. Na verdade, nesse ponto nós discordamos veementemente. Por quê? Né? As verdades que estão contidas na Divina Revelação, elas na Escritura,
Mas, embora para nós católicos, e aqui retornando a uma questão de teologia fundamental, nós católicos acreditamos que, embora a Sagrada Escritura seja inerrante, digamos, ela está recoberta pelo carisma da inerrância, ela não pode ser lida fora da tradição, porque ela mesma é uma consignação escrita de parte da tradição. O que é tradição? Em que sentido? A tradição apostólica, aquilo que foi ensinado, que foi dito, mas que não foi escrito. Tá. A tradição oral. A tradição oral. Tá. Nem tudo, digamos assim, a gente escreve, né? Por exemplo, há muitas coisas que na era apostólica eram vividas e eram evidentes, eram óbvias. Ninguém precisa escrever para deixar aquilo manifesto. Mas a igreja acredita que parte dessa tradição foi consignada nas Sagradas Escrituras através desse carisma da inerrância. Mas, como a Escritura ela não se auto-interpreta, ela demanda uma interpretação, portanto, você tem um carisma adicional a isso, que é o magistério da igreja. É um tipo de um canal de interpretação da palavra. A palavra por si só, ela pode ter várias interpretações. Exato. Tá. Então veja, o magistério da igreja está dentro do que Cristo deixou aos apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, eles têm, os apóstolos e os seus sucessores, a missão de interpretar corretamente as Escrituras. Por que isso é importante dizer? Porque nós cremos que, por exemplo, todas essas verdades, de alguma maneira, estão presentes na Escritura, não são contraditórias com as Escrituras, sobretudo, embora algumas delas não sejam explicitamente rasgadas nas Escrituras, mas elas são pressupostas nos textos. Por exemplo, quando o anjo chama Maria de cheia de graça, recharitomene, em grego, quer dizer, agraciada, praticamente feita de graça, né? Ele está aqui, isso acontece. Seja você católico ou você evangélico, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Deixa ela logo aí abaixo nos comentários. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal O Beto Dias e eu espero por você aqui no próximo vídeo.